Oi, pessoal, tudo bem? Então, nós vimos no vídeo anterior um poema indianista da primeira fase do romantismo no Brasil. Agora, nessa aula, nós vamos conhecer a prosa indianista de José de Alencar, o Guarani, que vai trazer um personagem que você provavelmente já deve ter até ouvido falar, o Peri, um índio goitacá, ingênuo, bondoso, corajoso e apaixonado pela Cecília, uma moça filha de europeus. Eu sou a professora Stefania Antunes e eu acho que você vai gostar dessa história. Então, presta atenção. Eu só preciso te alertar antes que essa história, se você assim achou um pouco as histórias do romantismo muito idealizadas, muito fantasiosas, muito aquilo tudo que eu falei, que o índio é bastante honrado, bastante fiel, bastante correto, tudo assim, muito exagerado. Essa história aqui você vai até se assustar, porque é tudo intensificado, tudo, todas as características do romantismo são bastante fortes aí. E o personagem Peri, ele concentra tudo que se pensou do herói romântico de uma maneira assim muito extrema, muito visível. Como é que começa a história? A história começa com uma luta entre o Peri e uma onça, né? Então já começa por aí. Meio estranho, né? Enfim, um ser humano lutar com uma onça, mas e sem nada, assim, só com a mão. O índio, o bravo índio Goitacá Peri, ele vai caçar uma onça pintada. Então aí fala assim: a onça saltou sobre o índio com as garras estendidas e os dentes prontos para cortar o pescoço da vítima. Peri saiu do caminho e a fera caiu. Como se desse tempo, porque assim, o animal, o felino, o gato, ele tem uma velocidade, nossa, você não consegue, não dá tempo, é como se fosse um carro vindo na sua direção. Mas ele conseguiu desviar do animal. Enfim, a luta foi rápida. O índio estrangulou a fera, aí depois ele amarrou as patas do bicho e botou o animal vivo nas costas. Detalhe, ele não matou a onça, ele só queria ela viva mesmo. Então ele pegou, só amarrou, imobilizou, amarrou e levou nas costas, o que já é bem exagerado, porque assim, uma vez aqui perto tinha aparecido, numa mata aqui perto, tinha aparecido uma onça e ela não era nem adulto, não, ela era pequenininha ainda, né? Precisou de não sei quantas pessoas para poder recolher ela, jogaram um dardo tranquilizante e ela era pesadíssima e botaram num carro. Ele sozinho, o Peri sozinho, pega a onça, imobiliza ela, amarra e leva nas costas. Então, assim, é bem exagerada a história, bem, nem começou. Aí, enquanto você tem o exagero de caracterização do herói romântico, do Peri, como sendo assim um cara corajoso, forte, que não tem medo de nada, assim, que se joga mesmo e que faz coisas grandiosas e tudo. Você tem também o outro lado, que é da mocinha, da heroína romântica Cecília, que ela também é tudo que uma heroína romântica é. Ela concentra todas aquelas características lá de beleza, feminilidade, doçura, delicadeza e também aquela questão da vulnerabilidade, de estar em perigo, de correr risco e de ter que ser salva o tempo todo. Então vamos lá. O ano é 1604 e eles moravam próximo ao rio Paquequé. O fidalgo português Dom Antônio de Maris e a sua família, que seria a esposa, um filho chamado Dom Diogo, uma filha chamada Cecília e uma menina que era uma enteada, uma filha posta, vamos dizer assim. Ela foi criada junto ali e dizem que ela poderia ser filha do Antônio de Maris também, do pai da Cecília, mas enfim. Ela era uma mestiça, ela era filha de índio com um branco, né? Isabel. Então, assim, essa família vive ali nessa casa e tudo mais. Então, aí descreve a Cecília. Olha só como é que o livro descreve ela. No jardim da casa, uma linda moça se balançava numa rede. Seus grandes olhos azuis se abriam para se embebedarem de luz e abaixavam de novo as pálpebras rosadas. Os longos cabelos loiros enrolados em tranças descobriam o rosto claro. Então, assim,
na própria caracterização dela, na descrição dela, você já sente essa escolha das palavras para poder você ter aquela sensação de feminilidade, doçura, de que menina linda, maravilhosa, doce. Bem, ele usou palavras assim bem propositalmente mesmo para poder a gente ter essa sensação. Então a Cecília era tudo isso aí que a heroína romântica mostrava também. Tá aí a família do Dom Antônio, então, a protagonista, a Cecília, é o Dom Antônio, a Dona Laureana, que é a esposa do Dom Antônio, a Isabel, que é a filha bastarda dele, né, a sobrinha dele, né, vamos dizer assim, o Dom Diogo, que é o filho mais velho e também é o responsável pelo conflito dessa história, a gente vai ver daqui a pouco. E além desses personagens, ainda tem mais algumas pessoas que são agregadas da casa, que estão ali trabalhando para o Dom Antônio e tudo mais. Tem o Álvaro, que é um rapaz assim de 28 anos, e Álvaro de Sá. E ele, inicialmente, ele é um pretendente da Cecília. Só que depois ele acaba se envolvendo com a Isabel e se apaixona por ela e ela por ele, né? E também, além deles, vive na casa também um senhor italiano chamado Loredano, que ele é meio que assim, um vilão, porque ele é um cafajeste, ele é um cara que ele tem uns pensamentos assim, ele tem umas intenções muito ruins, assim, e tal, e ele olha a Cecília, por exemplo, com más intenções e tudo mais. E ele é um pouco o vilão da história, mas não é só ele, também tem os Aimorés, que a gente vai ver logo mais como é que vai funcionar isso aí. Então, preciso te falar uma coisa. O Guarani, ele segue uma linha do tempo não linear. Assim, ele começa com um momento lá que ele está caçando a onça e tudo mais, mas depois ele volta, retorna lá para o começo, onde o Peri estava conhecendo a Cecília e conta a história, depois ele volta para a onça de novo, né? É tipo isso. E aí, como é que aconteceu? O Peri estava lá caçando no meio da floresta e tudo, e a Cecília estava com o pai dela, assim, admirada, que ela ficava assim bastante encantada com as coisas que ela via do Brasil, assim, a vegetação, as plantinhas, o tipo de florzinha que tinha ali, ou beija-flores, ou borboletas, ou coisas assim. E assim, acho que até isso foi usado um pouco, porque você lembra do esquema lá do projeto de identidade cultural? Que a ideia era pegar vários elementos assim que existiam no Brasil e colocar na história. E aí, assim, imagino que quem lesse lá na Europa, de repente poderia pensar assim, nossa, mas o Brasil é assim, que bacana. Aí eu vou lá ver, vou lá conhecer e tudo mais. Não sei se era essa a intenção, mas assim, tinha muito disso aí. Então, a Cecília ela ficava volta e meia encantada com coisas que tinha assim na natureza e tudo mais, e ficava se distraída assim. E aí o pai dela estava com ela. E de repente o Peri observou que uma pedra lá em cima de um monte, bem em cima da Cecília, começou a rolar. E aí ele viu a pedra rolando, ele viu que a pedra ia bater em cima dela, e ele foi lá e segurou a pedra assim na unha. Uma pedra imensa. Então, assim, além de super força, ele tem também a questão da super velocidade, porque ele conseguiu chegar lá e subir o monte todinho e segurar antes que chegasse nela. Mas aí tá. O pai dela olhou aquilo e ficou super agradecido, falou com ele, falou: "Nossa, caramba, como é que eu posso fazer para poder te agradecer? Porque você salvou a vida da minha filha. A hora que você quiser ir na minha casa, você vai vai ser super bem recebido e tudo mais." E aí o Peri olha para a moça, né, para Cecília, vê os olhos dela e fica encantado. E aí ele fala: vou sim, vou lá." Só que assim, o Peri é um índio. E aí, quando ele chega lá na casa, ele não é bem recebido, assim, do jeito que ele imaginou. O Dom Antônio de Mariz, realmente, ele tem muita gratidão por ele ter salvado a vida da filha dele. Mas o resto da família, o Dom Diogo, principalmente, e principalmente a Cecília, tá? A Cecília também torce o nariz para ele, acha que ele é ignorante, bronco, e não gosta, não, da companhia dele. Inicialmente, assim, ela não gosta, não. Até porque ele faz tudo que ela quer. E você sabe como é que é mulher, né? Como é que funciona. Ele
fica o tempo todo ali, ela fala assim, ah, eu queria experimentar tal fruta, ele corre lá buscar. É desse jeito, né? Então, tudo que ela quer, aí ela, eu queria ver beija-flores, ele vai lá cata os beija-flores. Aliás, por que o Peri estava caçando uma onça? Por que ele leva a onça viva? Ele não mata a onça, ele amarra a onça e leva a onça viva. Porque ela falou que, ai, que lindo que deve ser a onça, ela viu lá, alguém comentou com ela, e ela, nossa, eu queria tanto ver uma, e não tinha internet, né? Enfim, ela, ai, eu queria tanto ver uma, mas não tem como. Ele vai lá e caça uma onça de verdade, e por causa disso as pessoas lá brigaram muito com ele. Todo mundo falou, nossa, que perigo você trazer uma onça pra cá, pra ficar aqui. Olha, sei lá, isso é muito sem noção, isso é muito sem... Mas enfim, ela ficou agradecida, mas depois ela pegou e não ligava muito pra ele, não. E aí, ele tinha um costume de chamar ela de Ceci. O nome dela é Cecília. E aí ela falava assim com ele, escuta, por que você não me chama no meu nome certo, Cecília? Você não consegue falar Cecília? Aí ele falou com ela, não, não é isso. É porque Ceci, na minha língua, é uma outra palavra, significa outra coisa. E ela ficou super curiosa, né? Mas assim, tentou tirar dele, me fala o que é Ceci. Ele não falou. Aí depois ela descobre lá com o pai dela que Ceci significava magoar, machucar, doer. E aí ela ficou assim, bem envergonhada, sabe? Assim, se sentindo culpada. Ela, poxa, ele faz tudo que eu quero, tudo que eu peço, ele vai e faz por onde me agradar e tudo. Por que eu trato ele assim, dessa forma e tudo? E aí ela começa a tratar ele melhor. Ela começa daí pra frente a, pelo menos, tratar ele como amigo, né? O que já é um avanço. Então, é isso aí. O Peri é muito apaixonado, muito louco de amor. Ele não mede esforços, não tem tempo ruim pra ele, não tem nada. Assim, teve um dia também que ela pegou e perdeu uma pulseirinha dela dentro de um fosso lá, e nesse fosso tinha um monte de cobra. Enfim, o Peri não pensou duas vezes, ele se jogou lá dentro atrás da bolsinha dela, da pulseira, sei lá, não me lembro o que é. E quando ele traz pra ela, ela fala assim, nossa, que medo que eu passei, eu achei que as cobras iam te picar. Ele fala assim, as cobras respeitam a Peri. Aí é engraçado, porque assim, você fica pensando, nossa, que personagem, ele parece que ele é um super-herói da selva ou alguma coisa assim, que ele manda, desmanda, faz, acontece, todos os seres ali, todo mundo respeita, admira ele pela força dele, pela coragem, né? Aí acontece o seguinte, a complicação da história. O Dom Antônio de Marias, ele tem um filho mais velho, né, Dom Diogo, e esse garoto vai caçar. E ele acaba matando sem querer uma indiazinha aimoré. E aí os índios aimorés, eles são complicados, eles são selvagens, eles são violentos e tudo aquilo, né, e tal. E aí eles falam com o Dom Antônio, bom, já que vocês mataram a nossa filhinha, nós vamos matar a sua. Que é quem? A Cecília, né? Mas só se não existisse o Peri, né? Porque o Peri fica o tempo todo na cola dela e eles tentam de tudo para matar ela, mas não conseguem. Eles fazem tudo que eles podem para matar ela e não tem jeito, né? E aí, assim, até uma determinada vez lá, ela tava passeando, olhando lá os bichinhos que ela gosta de ver, as borboletas, as florzinhas e tal, não sei o quê. E o Peri junto com ela. E aí, do nada, aparece assim, aquele monte de índio, mais de 20 índios, assim, apontando flechas, assim, envenenadas, né, na direção da Ceci. Mas o Peri entra na frente e recebe todas as flechadas. E ele consegue tirar ela dali, ele consegue fugir com ela, mesmo ele tendo tomado um monte de... ele com o corpo cheio de veneno por causa das flechas. Então, quer dizer, é muito exagero, né? Mas enfim. Acontece que eles tentam matar ela uma, duas, três vezes, e sempre o Peri tá lá, frustrando os planos dos Aimorés e atrapalhando tudo e bancando o herói. Enfim. E aí, o chefe lá dos Aimorés pega e manda o recado, falando que eles vão invadir a propriedade do Antônio e vai todo mundo, e não tem para onde correr, e eles vão morrer e tudo mais. Então, Peri, ele acaba pensando numa ideia, que é assim, o máximo do heroísmo e do sacrifício por amor. Ele decide passar veneno no corpo e beber uma poção lá envenenada, e ele vai lá se entregar para os Aimorés. Ele faz isso. Por quê? Porque os Aimorés são antropófagos, e a gente sabe
que o Peri era o cara, Peri era o bichão. Então, os Aimorés, eles vão querer devorar o Peri, vão querer fazer uma cerimônia. Quem não ia querer, né? Quem não ia querer ser igual ao Peri? Então, eles vão lá, vão fazer a cerimônia, vão mandar o Peri para dentro. E aí, morria a galera toda envenenada, acabou-se o problema. Mas aí o Peri também morria. Mas enfim, ele, na cabeça dele, aquilo ali era a solução. Morrer por amor. Romantismo, certo? Só que assim, quando ele vai, ele tenta fazer isso. Mas aí ele é salvo por um dos amigos do Dom Antônio e eles fogem de lá, ele muda os planos e tudo. E aí no meio do caminho, os índios aimorés acabam matando o cara foi lá para salvar ele, salvou, mas eles matam o cara. Aí o Peri, ele leva o cara para casa no colo, mesmo assim, e o Peri ainda tá sob efeito do veneno que ele tomou, né? Ele lá quando ele chega em casa, que ele toma um antídoto e tudo e melhora, mas ele ainda tá, quer dizer, tem o que mata o Peri? Não sei, nada, não tem uma coisa que vai matar ele. Eu não sei. Para explicar assim melhor o que aconteceu, o Peri ele se entregou à tribo, né, dos Aimorés para ser devorado e tudo. E aí eles já estavam começando com todo o processo, o ritual de antropofagia e tudo. E nesse meio tempo chega o Álvaro que é o amigo que eu falei que era o amigo do Dom Antônio e que foi lá salvar o Peri a pedido da Cecília. Ela que pediu e assim o Dom Álvaro foi lá para poder salvar o índio, né? E aí, quando ele chega lá, o Peri, que ele já estava decidido, ele estava decidido a morrer em sacrifício, né, pela mulher que ele ama e tudo, ele mudou de ideia e o Álvaro conseguiu convencê-lo, né? Então os dois fugiram dali. E eles conseguiram fugir, mas assim, no meio do caminho, os Aimorés conseguiram, perseguiram a dupla e conseguiram atingir o Álvaro. Eles conseguiram matar ele. E aí fica estranho, assim, porque é engraçado que o Peri, ele acaba conseguindo, nessa situação, mesmo com o corpo todo cheio de veneno e tudo mais, ele consegue fazer um antídoto ali com folhas, com elementos ali da natureza mesmo, ele arranca folhas ali, faz um preparado e toma aquilo ali e consegue neutralizar o veneno no corpo dele. E aí ele vai para casa carregando o Álvaro nos braços, o amigo dele morto, ele acaba levando o Álvaro de volta para a fazenda. Isso parece assim que entra como alguma coisa para enfatizar bastante a ideia de heroísmo no Peri, porque, poxa, era ele que ia ser salvo, né, pelo Álvaro. Era ele que estava em perigo, ele que estava com o corpo cheio de veneno, e mesmo assim ele consegue esse feito aí. Então isso aí mostra o quanto ele é herói, o quanto ele faz coisas assim grandiosas e tudo mais. Mas assim, mesmo a gente tendo essa visão da história, a gente precisa levar em conta outras coisas, né? Trazer o contexto, a realidade, toda aquela situação que os índios viveram na época da colonização e toda a perseguição e toda a injustiça que muitos índios, né, passaram e tudo na vida real mesmo, né? E a gente precisa pensar nisso aí, fazer uma reflexão em relação ao seguinte: os índios aimorés, eles estavam ali perseguindo a dupla e correndo atrás deles e assim, mas eles têm uma certa razão, porque no final das contas a terra não era deles, era deles. Então, o Dom Antônio, ele era o europeu, ele é o invasor. Então, assim, de certa forma, e outra, né? A menininha, a índiazinha que o Dom Diogo matou. Então, quer dizer, eles estavam cobertos de razão, de certa forma, assim, de perseguir a família do Dom Antônio. E o Peri, por sua vez, e como ele é índio, ele devia estar do lado dos índios, né? Ele é nativo, ele é da terra, ele é brasileiro. Ele devia estar ali brigando junto, mas não, ele está ali justamente fazendo o contrário. Ele está ali tentando agradar os europeus, protegendo os europeus, né, dos irmãos dele, vamos dizer assim. E aí que acontece? Você vê esse herói, mas ao mesmo tempo você vê, poxa, é um herói meio assim, se você levar em conta todo esse contexto aí histórico, você fica meio assim, a história ela é mostrada para você de uma forma, olha, esse aqui é o herói, esse aqui é o vilão,
mas a gente não pode deixar de fazer essa reflexão e pensar um pouquinho por esse lado também. Com a morte do Álvaro, a família do Dom Antônio de Mariz ficou cada vez mais com medo, né, dos Aimorés. E os Aimorés continuaram assim, perseguindo, cercando a fazenda. E assim, o Peri tentando ajudar, mas era só o Peri e não tinha muito o que fazer. E aí o Dom Antônio chegou ao ponto de pedir ao Peri. Ele chegou à conclusão que ele não ia conseguir se salvar, que ele não ia conseguir salvar ninguém da família e que os Aimorés iam atacar mesmo e não ia ter jeito. Então ele pede ao Peri que ele levasse a Cecília, que ele fugisse com ela para o Rio de Janeiro, onde eles tinham alguns parentes lá e tudo, e levasse a menina sem salva para lá. Na verdade, o Dom Antônio sabia que o Peri era o único que podia fazer isso, conseguir driblar os Aimorés e sair com a Cecília sem salva e chegar com ela lá no Rio de Janeiro. Então ele pede esse favor a ele. E o Peri concorda, acha que é melhor, né, e tudo levar ela para lá para ficar salva. E só que assim, o Dom Antônio fala assim: "Tá, mas aí antes disso eu vou te batizar na igreja católica, no caso, na religião cristã." E aí, esse é um momento assim da história que é estranho, porque faz você pensar um pouquinho, que afinal de contas, todo esse movimento aí do indianismo, a primeira fase do romantismo brasileiro, faz a gente pensar que a intenção é homenagear os índios, né? Homenagear a cultura indígena e tudo mais. Quando, na verdade, fica forte essa questão aí do eurocentrismo, porque o que parece que vale é a religião do europeu. O índio, ele tem a religião dele, ele tem os deuses dele, mas ele não, aquilo ali não vale de nada. Ele tem que ser salvo. Para ser salvo, ele tem que ser batizado na religião cristã, que é a única que importa, né, vamos dizer assim. Mas aí, voltando, enfim, o Peri concordou em ser batizado, foi batizado, e ele foge, ele parte para a floresta com a Cecília. E aí, enfim, assim, o Dom Antônio fica ali e acaba sendo atacado pelos índios, acaba destruindo tudo e tudo mais. O Peri foge com a Cecília e no decorrer dos dias, no meio da floresta, até chegar no Rio de Janeiro, ele vai cuidando dela, né? E ele é muito carinhoso, ele é muito cuidadoso com ela e tudo, quem provê é ele corre atrás de caçar para ela comer, ele arruma lugares assim para ela se deitar, ele carrega ela no colo quando ela tá cansada e tudo mais. E assim, o cuidado dele é tanto com ela que com o tempo ela começa a pensar e ver ele de uma maneira diferente, e ela mesma começa a perceber que ela está apaixonada por ele também. E aí ela chega a pedir a ele, a Cecília fala com ele assim, que não quer mais ir para o Rio de Janeiro, que quer ficar com ele, porque se ela for para o Rio de Janeiro, eles vão ter que se despedir, porque ele não pode ficar lá. Essa é até assim a parte mais fofinha da história, né? Porque ela reconhece que ela não pode ficar sem ele, e é bem bonito, porque ele fala com ela que não, que ele quer o conforto dela, ele sabe que ela não ia viver a vida que ela merece ali naquela floresta, naquela mata e tudo mais. Essa é uma parte bem, bem bonitinha da história. Então, passa-se alguns dias ele andando na floresta com ela e tudo mais, e aí começa a chover, 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 e do nada acontece uma inundação. E assim, ele começa a ficar muito violento, aí as ondas começam a passar, com muita a água, assim, com a correnteza muito forte e tudo. E aí o Peri pega e consegue segurar a Cecília, se segurar numa árvore lá e tal, e ela acaba desmaiando. Aí, né, ele pega ela no colo e ele sobe em cima dessa árvore para se proteger e tudo mais. Mas quando ele vê que assim a correnteza está muito forte, o que ele faz? Agora, como? Vocês não me perguntam, só vou explicar o que está escrito ali. Ele arranca uma palmeira do chão, arranca a palmeira, faz a palmeira funcionar como se fosse uma canoa para ele, sobe em cima da palmeira com a Cecília no colo e consegue ir embora, e nessas águas, consegue ir embora em cima dessa palmeira. Vocês já viram o tamanho de uma palmeira?
eu não sei se vocês já viram, para poder você retirar uma palmeira de um lugar, uma palmeira adulta, né? Você precisa de um monte de equipamento, precisa de carro, precisa, porque é uma árvore enorme. Como que o ser humano consegue puxar assim uma palmeira e ela sair? É muito, muito exagero. Nossa Senhora. E aí, também, detalhe, né? Ele puxa a palmeira, mas ele puxa a palmeira com ela no colo, desmaiada. E ainda lutando contra as águas, que a correnteza estava vindo. Então, assim, é bastante exagerado isso tudo aí. Mas acaba ficando até bonito, porque assim, ele sobe em cima da palmeira e deita com ela lá, e aí a palmeira vai sumindo no horizonte, e meio que a história acaba desse jeito aí. Então é meio simbólico. Esse final a gente tem que entender um pouquinho. A palmeira vai sumindo nas ondas e tudo mais. Termina assim. Aí no finalzinho tem esse pedacinho aí. O hálito ardente de Peri bafejou-lhe a face. Fez-se no semblante da Virgem um ninho de castos rubores. Os lábios abriram-se como asas purpúreas de um beijo soltando o voo. Porque até agora, nessa história toda, não tinha rolado um beijinho. Então eles vão se beijar. Aí no finalzinho e tal, e ele vai, chega para ela para beijar ela. Eu imagino assim aquela corrente, aquela correnteza, aquela água, aquele desespero todo, eles em cima de uma palmeira e tudo mais, e é ali que acontece o primeiro beijo, né? Enfim. E assim, ela fica vermelhinha, toda tímida, envergonhadinha, né? E tal, bem propício. E aí vai lá. A palmeira arrastada pela torrente impetuosa fugia e sumiu-se no horizonte. Então vamos lá. Também, eu não gostei do final quando eu li a primeira vez, que eu falei assim, nossa, que coisa mais estranha, coisa mais esquisita, além de ser muito exagerado. Mas assim, esse final remete a gente a algumas coisas, né? Por exemplo, a questão da inundação, do dilúvio, que foi assim uma coisa, que é uma história bíblica que a gente que assim remete àquela coisa de limpeza, de fazer com que tudo comece do zero, tá tudo começando ali. Toda a parte ruim ficou para trás, se queimou lá no fogo, e agora vão começar tudo de novo, vão começar, é um novo caminho. E eles dois, né? Ele representando o povo brasileiro e ela representando o povo europeu, eles vão começar a vida e vão seguir na correnteza em cima de uma palmeira e tudo mais. Aparentemente é como se estivesse falando é uma simbologia do início da colonização brasileira, de como que aconteceu e tudo mais, né? Lembrando que é o Peri que representa o povo brasileiro, esse índio honesto, corajoso, forte e bacana, e ela representa o povo europeu, que é essa moça delicada, pura, assim, educada, enfim, é bem representativo. Se a gente parar para pensar direitinho, tem uma ideia de simbologia aí bacana. E eu acho que o Alencar conseguiu o que ele queria, que era representar mesmo um pouco da história do Brasil, da colonização do Brasil pelos europeus, e ao mesmo tempo falar um pouco da fauna, da flora, de tudo mais. Claro, teve exagero, nossa, exagerou muito pra caramba, mas também os livros, as obras lá do romantismo europeu, elas também tinham um certo exagero, uma certa dramatização, um certo mimimi, aquela coisa toda, nossa, porque nada mais presta para mim, então vou me matar, vou não sei o quê. É o estilo do romantismo ser assim. Então, eu acho que a obra foi bacana, ela foi bem pensada e foi uma coisa bacana de ser mostrada para o público, né? Dentro das propostas, atendeu a tudo que se pretendia com uma obra romântica. Então é isso aí, gente. Tomara que vocês tenham gostado, né? E a gente fica por aqui.